No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quinta-feira, 4 de março de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. É sempre bom relembrar, que as profecias dão conta lá em Isaías que o próprio Deus viria. Eis que o vosso Deus virá e vos salvará. Você já leu isso lá no livro do profeta Isaías? Quando ele profetiza pelo Espírito. Eu vou ler para você aqui no capítulo 35, diz assim, versículo 4, dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, e os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Está lá em Isaías 35, versos 4 até o 6 que nós lemos. A gente já refletiu isso aqui há um tempo atrás no Minuto da Unicidade, mas como tem chegado novos inscritos aqui no canal, você que acompanha o pastor Tony aqui no YouTube, e talvez ainda não tenha lido, não tenha atentado para esse detalhe, que é muito comum com esse conhecimento no meio do povo do nome. Então o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, que é o profeta que mais falou sobre a vinda do Senhor Jesus, do Messias, e aí João Batista, o que ele faz? Lá em Lucas 7, você vai ler lá a partir do versículo 20, versículo 19, diz assim, e João, chamando 2 dos seus discípulos, os enviou a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista nos enviou a perguntar, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Aí diz no verso 21 de Lucas 7, e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondeu Jesus e disse-lhes, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Então veja o que ele diz no final, bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Então ele responde à pergunta de João, que foi feita por intermédio de seus discípulos, com atitudes, com ações. Os discípulos perguntaram, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus poderia falar, eu sou, como fez inúmeras vezes. Mas ele preferiu, antes de dar a resposta, ele preferiu mostrar com ações, com atitudes, quem ele era. Ou seja, ele fez com que a profecia de Apocalipse, que diz o vosso Deus, o Filho de Deus, diz o vosso Deus virá. Vai curar, vai ressuscitar. Então é o que ele fala, o surdo vai ouvir, cego vai enxergar. Tudo que Cristo fez aqui, e muito mais ainda, já estava profetizado no Antigo Testamento, ou seja, as principais ações de Cristo já estavam escritas no livro. E mesmo que ele quisesse, fosse um homem atento às Escrituras, cumprir aquilo, tudo que estava escrito dele à risca, não conseguiria se ele não fosse o Cristo. Se fosse um impostor, a gente fala isso no livro, não conseguiria. Porque, por exemplo, na cruz, sobre pressão psicológica, física, dores e horas de tortura, não conseguiria ficar em sã consciência para cumprir toda a proposta, todos os detalhes abaixo de tortura. É muito difícil, é impossível. Mas ele foi cumprindo as coisas naturalmente diante de todos. Uma prova cabal de que ele é Deus,
o único Deus verdadeiro, e essa é a proposta do canal. Ele não é uma partícula de Deus, ou uma parte de Deus, ou um pedaço de Deus, não. Ele é o eterno que esteve aqui. Por isso que ele diz no final, bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Muitas pessoas que você anuncia a unicidade de Deus para elas, elas se escandalizam. Você sabia disso? Eu, por exemplo, quando eu vi a mensagem da unicidade pela primeira vez, eu me escandalizei em Cristo. Eu dizia, ele não pode ser, porque jamais o Deus eterno, o grande, o Pai, jamais ele permitiria o ser humano cuspir na cara dele, por exemplo, como fizeram. Dar uma bofetada na face dele, como fizeram. Entende? No momento do interrogatório dele, na noite que ele foi preso, que ele fala de forma firme com o Caifás e Anás, o soldado dá mais um murro nele, forte. Deu-lhe um tapa na face do Senhor. Então, quer dizer, quando você olha para Jeová no Velho Testamento e você vê que as pessoas temiam Jeová, as pessoas não podiam nem chegar perto do monte lá, né? Em Labareda. Então você vê Jeová nessa condição, provavelmente as pessoas se escandalizam dele, se escandalizaram muito, porque peraí, não pode ser o Jeová nessas condições. Depois lá no madeiro e tomando afrontas, muitas afrontas, sendo desafiado, sendo humilhado, e o Senhor Jesus Cristo, tá, meus amados irmãos, ele ficou nu no madeiro, a sua vergonha foi exposta, sua nudez exposta lá no madeiro. Já pensou? Que a Igreja Católica vai pintar lá, vai botar né? Eu até entendo que muitas das vezes, a própria imagem da Igreja Católica põe lá um manto lá, alguma coisa cobrindo a nudez dele, né? Até mesmo por respeito, né? Às muitas mulheres, senhoras e crianças e jovens, né? Não vai botar lá a imagem totalmente nua, né? Então, cobre-se nas pinturas, estamos se tratando, afinal de contas, do Senhor, né? Então, assim, mas ele foi nu para o madeiro. Nu para o madeiro. Nos filmes também, mesmas coisas. Vai ilustrar, não vai botar nu, mas o fato é que foi nu mesmo. Quem quisesse fazer um filme, né, e mostrar a realidade, mesmo se aproximar o máximo possível, deveria pôr o ator lá nu, porque foi assim que ele ficou. Foi assim que foi feito. Mas pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, foi humilhado para nos salvar, nos redimir. Ele é o nosso Deus, tá certo? Muito importante a gente trazer esse tema. Então, a prova cabal, ele prova com atitudes. Muitas das vezes a gente não pode ficar apenas na questão da palavra. Nem sempre. Por isso Paulo vai dizer em dado momento, o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder, em ações que mostram que você é um filho de Deus. E em, por exemplo, amar o próximo, né? A fé sem as obras, ela é morta. Não dizer sem fé e não ter ação, ver o seu irmão padecer necessidade. E, por exemplo, fazer de que não é contigo, um exemplo, você podendo ajudar, dar uma cesta básica, dar uma assistência. Por que não? Não é verdade? Você estender a mão, você que pode, você demonstrar amor ao próximo, respeitar a diferença, muitas das vezes não pode se resumir apenas em filosofias, em conceitos, né? No conhecimento, expor a sua eloquência, a sua sabedoria, mas é momento em que você tem que meter a mão na massa e agir para você dar testemunho também através das suas ações, de que você é um filho de Deus, de quem você é, da unicidade que tanto a gente defende e prega. A unicidade de Deus pode ser muito mais analisada e as pessoas podem muito atentar para a unicidade de Deus na medida que nós vamos nos comportando, né? Anunciando com amor e também fazendo a obra para que a fé que está em nós seja manifesta às outras pessoas, assim como ele fez, né? Como ele fez, amar o próximo, principalmente amar o próximo. Esses dias alguém, mas por que você vai buscar as pessoas em casa?
Você pede os irmãos da sua igreja para buscar as pessoas em casa. O que você quer com isso? Se as pessoas querem ir à nossa igreja, que é distante, e precisam de uma carona, por que não mobilizar os irmãos que têm veículos para que vá até a casa da pessoa e ajude um idoso a ir até a casa de Deus? E estou errado por isso? Recebo crítica. Olha, é complicado. Quer dizer, se você não faz, as pessoas criticam. Se você faz, as pessoas criticam. Se você para, as pessoas criticam. Se você avança, as pessoas criticam. Mas não se preocupe com essas aves de rapina. Essas raposas que estão aí, né, o joio que está no meio, só para criticar. Faça a sua parte, dê o seu melhor e prove através das suas ações que você é um filho de Deus. Porque assim como ele agiu, nós também precisamos dar o nosso melhor. Deus abençoe, até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.